R$ 5 programação, e nós não tínhamos dinheiro. E eu lembro que o irmão Cícero, que Deus já recolheu da Sinos de Belém, era do Jardim São Paulo, ele morava do lado da casa da minha mãe, e ele foi e falou: olha, Roberto e Ieda, meu irmão que Deus recolheu, tem uma rádio, Atalaia, e por que vocês vão lá? Né? Em 1994, eu lembrei, para você ver, irmão, como Deus, ele trabalha. Verdade, Jesus. 30 anos atrás. Eu lembro que a missionária Lindomar, nós temos igreja ali no Castro Alves, Barro Branco era barro ali. Eu ia fazer muitos trabalhos ali, de terra, nós andávamos de a pé. E eu lembro que a missionária Lindomar hoje já está morando em Cerqueira César. E eu estava vindo e Deus usou a vida dela e falou: missionária Ieda, Deus vai te levar numa rádio. E a irmã vai falar para os 4 cantos da terra. 30 anos atrás, mensageiro, não é como hoje a tecnologia que nós temos. Eu peguei e falei amém. Que eu sempre falei assim: se é Deus que Deus está usando a profeta, vai se cumprir. E se não for, eu não vou ficar arrancando os cabelos, tem que ser agora. Deus falou hoje, tem que ser amanhã. Não, eu vou aguardar. Se é Deus, eu nem vai cumprir. Se não for, é a pessoa e Deus que está mentindo. Se for também o diabo usando, tem que ter o discernimento para saber a voz que você está ouvindo. E quando eu cheguei, nós fomos para a Rádio Atalaia, eu e meu irmão. E quando nós começamos ali, nós tínhamos passado um processo muito forte na minha família, no local, um ponto de pregação. E eu lembro que naquela época, meu pai ainda vivo, o missionário Josias foi e falou: vocês querem que eu mande abrir de novo este lugar? E foi uma época que teve um monte de coisa que houve, né? Foi anos atrás. Daí meu pai falou: não. E nós tínhamos na família ministro, missionária, né? Tínhamos diaconisa. Só, irmãos, que temos, eu não sei porque eu estou lembrando isso hoje. E foi quando eu falei: não, nós vamos ficar ali, né? E ficamos no ponto de pregação, que na época ali era o mensageiro Carlinhos, hoje já não está conosco. E começou a obra do Senhor daquela maneira. E Deus tinha falado que me levaria. Só que eu não entendia. Hoje, talvez, com a tecnologia, você entrar no Google, você não sabe alguma coisa, tem explicações, né? Mas antigamente, você entrar numa rádio, quem fez, estudou alguma coisa, sabe, mas rádio, áudio, você fala com pessoas, mas você não vê pessoas. Você está falando com a tua voz. E foi ali que meu irmão, eu lembro que meu pai falou: não, vocês vão pegar a programação. A família vai dividir esses cada um pouquinho, e vocês pegam. Eu falei: não, pai, vamos pegar. Eu queria falar de Jesus. Eu queria falar de Jesus. Só que daí nós pegamos a programação. Foi fechado, pegamos uma programação. O próprio diretor da rádio, Zé Roberto, e o diretor Otávio Rogério, e o Hélio Macedo, foi e falou: pegue os 4 e nós vamos orientar patrocinador. Nós começamos a andar atrás. E conseguimos, da congregação Igreja Universal, naquela época, 30 anos atrás, nós divulgávamos as coisas, e quando chegava para pagar, nunca faltou. E quando faltava R$10, 30 anos atrás, nós fazíamos visita ali no Inácio Monteiro. Um senhor com um monte de filho. Nós chegávamos a fazer visita, não porque a nossa igreja cobrava, que nós somos voluntários, mas entrava lá e ele falou: olha, eu senti de Deus de dar esses R$10, porque Deus está me abençoando. Daí nós fechávamos a programação. Aleluia. Nunca nós deixamos de pagar o programa Rosa de Saron, envergonhando a minha igreja, Sinos de Belém, Missão das Primícias, porque naquele tempo não podia. Nós tivemos que colocar um slogan, um nome, programa Rosa de Saron, para não colocar o nome da igreja, porque qualquer coisa que houvesse poderia refletir lá dentro do ministério. E nós usamos este nome. E foi muitos anos eu gravando fita, dando gratuitamente, sem cobrar nada de ninguém. E Deus trabalhou dessa forma. Se cumpriu a palavra que foi para os 4 cantos da terra. Hoje eu tenho no YouTube, 30 anos atrás, que eu nem lembro mais do que eu gravei, porque eu nunca estudei, não tenho informática. Mas se eu pegar um algo, eu quero fazer. Eu não consigo falar, eu não consigo. Eu sei que Deus nos dá inteligência e a gente mexe, porque hoje está aí. Quantas almas sendo salvas, né? Então eu louvo ao Senhor, porque foi essa caminhada, irmãos, de fazer visita.
E não tinha luxo não, como hoje nós temos Uber. Nós temos Uber, eu nunca andei porque eu tenho meio medrosa. Vou para as missões, mas Uber ainda não faz meu gênero, na minha cabeça, né? Os outros, que Deus abençoe. E sempre fui, quando chamava em algum lugar, nunca. Eu com 30 anos, mensageiro hoje, que é o mensageiro que me deu um apoio muito forte, que é o Juarez. Nossa, ele ia para lá novinho, outros mensageiros. Já se passaram quantos anos? Eu cheguei com 8 anos, nasci nos Belém, Missão das Primícias. Não era a missão, era a volta de Cristo. Hoje eu estou com 66 anos. Tive as caminhadas que foi difícil. Não foi fácil. Mas só que nunca eu coloquei culpa em A, B, C. Eu tenho dito isso e falei lá em Sergipe, na missão. Não coloque culpa em ninguém, irmãos. Assuma você mesmo aonde você falhou, aonde você falou demais que não podia, aonde você talvez entrou num algo para ajudar terceiro e de repente naquele algo que você ouviu foi tudo distorcido, levou ao contrário e tentou, ou com a minha vida ou com qualquer um aqui, denegrir para você. Mas essa pessoa, talvez que eu estou falando não é desabafo, Deus ele prepara tudo, porque quem tem o Espírito Santo não tem como enganar. O Senhor mostra o oculto e o escondido. Se você estiver dormindo e estiver no propósito de Deus, o diabo ele não tem poder de vir. Ele pode querer te atormentar, como chegou esses dias. Eu dormindo, teve um algo, quando eu acordei, eu pegava a mão do ministro João, expulsando. E eu sei que é coisa brava que tá, para Deus me levar em algum lugar, não sei quando.